texto que leremos hoje é no livro de Ruth, um texto bem conhecido, mas uma história que se passou no período dos juízes. E nós gostaríamos então de usar um tema que está muito forte aqui dentro. Vamos então entrar no livro de Ruth e pensar no tema O Remidor. Nós temos aqui uma história que aconteceu nos anos dos juízes de Israel, um período de mais ou menos 350 anos, e nesse tempo desenvolve-se a história que está em Ruth. E vamos começar com a leitura dos versículos 1 a 5 do capítulo 1. Ruth 1, versículo 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e o de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe, e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhes pão. Então nós temos uma história conhecida, vossa, se dá num período que tinha sido caracterizado com uma frase muito importante em Juízes 17:6. Naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia melhor. Ruth traz essa história da família que foi peregrinar num campo, num outro país, nos campos de Moabe. E diz aqui que era Elimeleque e Noemi com 2 filhos, Malom e Quilion. Diz o texto que morreu o marido de Noemi e morreram seus filhos. Há períodos na nossa história que nós também podemos perder a direção daquilo que é certo ou saber discernir entre o certo e o errado. Há períodos na história que a verdade fica oculta e prevalece a mentira. Há períodos na história em que cada um faz o que acha melhor, sem consultar aquilo que Deus diz. E parece que esse era um desses tempos onde as pessoas não sabiam bem o caminho que tomar, que direção tomar, e cada um fazia aquilo que melhor achava. Não havia um referencial, um modelo de justiça, de santidade, de direção para o futuro. Não havia firmeza de princípios. Parece que a lei de Moisés tinha sido totalmente esquecida. E esse povo vivia desorientado. Tanto é que esta família sai da sua terra no período de fome e vai buscar ajuda com os inimigos de Israel. Elimeleque fez o que achou melhor, mas colocou a sua família a se perder completamente. E aí que nasce esta figura maravilhosa do remidor. Quando essa família está a se perder, está perdendo todos os seus membros, restando apenas Ruth, ainda Deus teria como restaurar aquela história. Deus poderia ainda tratar daquelas vidas e trazer esperança outra vez, embora com a perda que já tiveram, né? Elimeleque fez o que achava melhor, mas sem perguntar ao Senhor, foi para as terras de Moabe. Seus filhos fizeram o que acharam melhor, sem perguntar ao Senhor, casaram-se com mulheres gentias. E assim a vida foi sendo construída por um caminho próprio, sem a direção de Deus. Quantas vezes os crentes fazem caminhos próprios, sem direção de Deus? Quantas vezes não dedicam o tempo devido para orar, clamar ao Senhor e perguntar se Deus está realmente conduzindo os seus passos? E assim esta família acaba se perdendo lá nas terras de Moabe. A família que já não tem uma esperança e que iria perder a herança na terra de Deus.
Mas então entra a ideia do remidor. Nós vamos olhar um pouco no versículo 10 e 11, esta afirmação que coloca o momento em que Noemi parece acordar do seu pesadelo, do seu sofrimento, e dizer: eu tenho que voltar para a terra de Deus. E aí está o versículo 10 dizendo: e disse-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas. Por que iris comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos sejam por maridos? É interessante porque Noemi queria voltar sozinha. Porque Noemi não aceitou que suas noras voltassem. Estava impedindo-as de ir para o lugar que era o lugar da terra de Deus. Parece que ela não tinha muita esperança mais. Naturalmente, tinha perdido o marido e os 2 filhos. Não tinha esperança mais de que aquela terra fosse uma terra de alegria para ela, de oportunidades para ela. Quantos caminhos, quantas direções que os crentes tomam sem ter o gozo da presença de Deus, sem poder levar outros juntos, parecem andar sozinhos, desiludidos. Assim muitas vezes é a vida de crentes, de pessoas cristãs, que confessaram a Jesus, mas se distanciaram do plano de Deus, e depois no caminho de volta não têm coragem de publicar isso como um gozo, como uma alegria, como um lugar para onde podem trazer outros. Parece que esta mulher, Noemi, e tinha a sua razão de estar assim, porque fizeram um caminho para longe. Andar longe de Deus sempre trará essas coisas, essa falta de expectativa, essa falta de gozo e esta incapacidade de motivar outros a andar também. Que caminho você tem feito? Depois que você conheceu o Evangelho, depois que tomou parte naquilo que Deus tem dado no seu projeto, quais são os seus caminhos? Você está conseguindo levar outros? Ou a tua motivação é tão pequena, tão fraca, que você já não consegue levar ninguém contigo? É triste ver que muitas vezes os cristãos não estão conseguindo levar ninguém consigo mais. Devemos examinar os caminhos, porque pode ser que fizemos algo semelhante. Escolhas pessoais, desligadas do projeto de Deus. É preciso analisar isso. E aqui estava ela dizendo: fiquem aí, fiquem na terra da idolatria, permaneçam aí, porque para vocês não tem nada lá. Que triste a vida de um cristão que não consegue mais ver a diferença entre as terras da idolatria e o lugar da comunhão de Deus. Que não consegue mais levar alguém daquele espaço triste do ídolo, que era a região para onde eles foram viver, e a diferença de estar lá no lugar onde Deus habitava. Mas não sabemos dizer por que Noemi queria impedir suas noras. Contudo, aqui está um ponto muito conhecido e de muito destaque, os versículos 16 a 18, quando a Ruth decide que ela não quer mais servir aos deuses, mas queria conhecer o Deus de Noemi. Então nós temos o verso 16, uma posição muito firme, um compromisso sincero, e diz assim: disse, porém, Ruth: não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Que consagração, que dedicação, que decisão firme. É esse tipo de decisão que deveria acompanhar a vida daqueles que um dia encontraram Jesus Cristo. Que pudessem dizer da sua comunhão com Cristo, o mesmo que Ruth disse da sua comunhão e do desejo de estar com a sua sogra na terra de Deus. E ela diz, o Senhor. Ela fala com gozo, ela fala com convicção. Ela se dirige a Deus tendo deixado os deuses para trás e firmado um compromisso de vida e de morte, se necessário. Quando Deus nos chama para a vida cristã, Ele nos chama para esse tipo de compromisso. E se nós não estamos tendo esse vigor, essa força, para declarar que Deus é o nosso Deus e que nós vamos caminhar com força, com coragem, se nós não estamos agindo dessa forma, se nós estamos cuidando de outros interesses,
e o nosso amor por Cristo enfraqueceu, ainda hoje é tempo de tomar a mesma decisão de Noemi, dizer: eu não posso mais ficar assim, eu quero voltar. Eu gosto muito de um hino onde o compositor, ele disse: eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar ao início de tudo, eu quero estar contigo, Senhor. Eu não estou lembrando a letra totalmente como ele escreveu, mas ele repete muitas vezes: eu quero voltar ao primeiro amor. Quanto cristianismo fraco, pobre, empobrecido pela distância de Deus. E quando eu estou falando isso, eu não estou falando da fraqueza física, porque todos nós, no decorrer do tempo, percebemos que o nosso corpo enfraquece. Mas a Bíblia diz que o nosso interior deve se renovar cada dia em Cristo Jesus. E o vigor da nossa alma deve ser capaz de contagiar outros para irem a Cristo Jesus. E é isso que está faltando. Está faltando iniciativas como daquela que sabe que ainda se há esperança, é lá na presença de Deus. E depois encontra alguém que diz: eu prefiro morrer, e eu vou contigo para viver ou para morrer. Quando Cristo nos chamou, ele pensava que cada um iria fazer essa decisão. Ele pensou que nós, depois de conhecê-lo, iríamos também dizer como Ruth disse. E se não fizermos assim, um dia Ruth estará lá para nos apontar o dedo e dizer: eu tive mais convicção de fé em seguir a minha sogra do que você em seguir o teu Salvador que te redimiu. Vai ser vergonhoso para os crentes que não tiveram uma posição de entrega semelhante à de Ruth. Porque você vê que ela diz: eu vou contigo e não inste comigo para ficar. Não diga que eu devo ficar, porque eu prefiro morrer junto onde tu estiveres, porque eu sei que estarás na terra de Deus. Eu quero estar lá com o Senhor. Nós somos crentes em Cristo. Agora examine a sua fé e a sua decisão. E coloque-se diante dessa colocação de Ruth e veja se a tua está sendo mais fraca ou se equivale a esta que ela fez. E nós vemos aqui também uma atitude de humildade e sujeição. Quando pegamos o capítulo 2, o versículo 2, acompanhando esta pessoa que veio do meio dos ídolos, esta Ruth gentia, pobre, viúva, desprezada, não era do povo escolhido. E nós encontramos nela uma fé maior do que aqueles que estavam perto. Nós ficamos impressionados como Deus encontra pessoas tão longe, que são vistas com maus olhos, com má impressão, com desprezo, mas que depois nos impressionam como elas chegam e abraçam o Salvador. E elas demonstram uma característica de fé superior àqueles que diziam estar perto. E esta Ruth tem esta ideia. E aqui nós encontramos o capítulo 2, quando nós olhamos para ela como uma pessoa humilde, que se sujeitou dentro desta condição de pobreza, de ir buscar o sustento de uma maneira simples. Capítulo 2, verso 2, e Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela assim disse: vai, minha filha. Ela não pediu um emprego, não pediu um trabalho que pudesse trazer a ela qualquer tipo de honra. Ela disse: eu quero ir lá juntar aquilo que deixarem cair. Porque havia uma lei em Israel, que aquilo que ficasse deixasse um pouco pelo caminho, aquilo que ficasse nos lugares mais escondidos do campo, à beira de outras plantas, deviam ficar ali para que fosse retirado, recolhido pelos mais pobres. E ela se coloca naquela posição, aquela que vai para ganhar dentro da humildade, dentro de uma atitude humilde, uma atitude dependente, esperando a graça que fosse oferecida para que ela tivesse sustento. No capítulo 2, ainda verso 19 e 20, nós vemos que ela se sujeitava a conselhos sábios da sua sogra. Veja verso 19. Então disse-lhe sua sogra: onde colheste hoje? E onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te recolheu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado e disse: o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado,
e um dentre os nossos remidores. Aqui aparece na nossa leitura a primeira vez a palavra remidor. E é nesse ponto que nós encontramos o grande projeto de Deus, que Deus tinha estabelecido já dentro da lei, mas que representava mais do que uma questão social, cultural. Porque na lei havia uma lei chamada lei do levirato, onde quando houvesse a morte de um homem deixando a mulher sem filhos, para que esta mulher e esta família não perdessem a herança dentro do povo de Israel, alguém da família, irmão do falecido ou parente mais próximo, deveria casar com esta viúva para que ela tivesse um filho e a herança não se perdesse, ficasse preservada para as famílias seguintes. E aqui está um identificado como o remidor, aquele que poderia trazer nova esperança para Noemi. A sua herança estava se perdendo, mas havia alguém que podia restaurar. Então aparece o capítulo 4 descrevendo todo o processo dentro da lei. O capítulo 3 descreve quando a Ruth vai ao campo e, aconselhada pela sua sogra, deita-se aos pés enquanto Boaz está dormindo na eira. Discretamente, secretamente, ela está lá, chega lentamente, deita-se aos pés dele. Quando ele acorda, ele percebe que tem alguém ali. E então ela se identifica e diz: tu és o meu remidor. E a Bíblia diz que ele a respeitou. E ela também a respeitou. De tal maneira que ele então disse: vai e espere, até que cumpramos tudo o que a lei determina. Hoje em dia não é assim mais que se faz, né? Se pensamos no sentido do casamento, os jovens estão indo morar juntos antes de casar, estão indo para as férias juntos, sozinhos, antes de ter qualquer outro compromisso diante das leis, diante daquilo que é determinado por Deus. Mas aqui Boaz respeita aquela Ruth que ele conheceu há pouco tempo e que sabia que ele poderia remi-la segundo a lei. Então entramos nesse momento em que aparece esta palavra. No hebraico esta palavra é goel, dá a noção de remir, de redenção. Durante todo o livro aparece esta ideia de alguém que vai resgatar o outro. E nesse caso vai resgatar a família, vai resgatar a herança. Então, cerca de 20 vezes que vai aparecer esta palavra. Geralmente, quando lemos, nos concentramos na Ruth e esquecemos que atrás de toda essa história está uma figura maravilhosa daquele que veio buscar o perdido, aquele que não merecia nada, aquele que estava desprezado, mas que ele veio para buscar. E esse remidor, que agora é chamado de Boaz, precisa resolver os problemas para conseguir trazer esta senhora chamada Ruth para participar da herança de Deus. Capítulo 4 diz que ele teve que chamar um que era antes dele. E é aqui que aparecem algumas coisas muito interessantes. No verso 5 do capítulo 4 diz assim: e eu resolvi informar-te disso e dizer-te: compra diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo. Aqui está ele falando com o primeiro remidor. E ele diz: você deve comprar a herança da Noemi. Você é o remidor, deveria remir, para que a Noemi não perca a sua herança, para que a geração de Noemi não perca. E diz o texto no verso 4: e has de remir, se has de remir, redime-a. Se não a houveres de redimir, declara-mo para que o saiba, pois outro não há senão tu, que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele: eu a redimirei. Então ele decidiu o que faria. Mas olhando o próximo versículo, disse porém Boaz, verso 5: no dia em que comprares a terra da mão de Noemi, também a comprarás da mão de Ruth, a moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança. Então disse o remidor: para mim não a poderei redimir, para que não prejudique a minha herança. Toma para ti o meu direito de remissão, porque eu não a poderei redimir. Era um costume chegar à porta da cidade, quem tinha um negócio para tratar, e ali estavam os anciãos. E nesse caso, em que ia se cumprir essa lei do levirato,
chegou Boaz e chamou o primeiro remidor e disse: está diante de ti a proposta. Noemi precisa de alguém que assuma o compromisso das suas terras. E o homem prontamente decidiu que faria. Mas, nesse momento, quando Boaz diz que ele teria que assumir o compromisso com a Ruth e que o filho dela iria ser o verdadeiro herdeiro, ele diz: para mim não serve. Nós vamos encontrar algumas coisas importantes aqui. A decisão interesseira dele em ter o dinheiro, em ter o benefício das terras, mas não ter o compromisso do herdeiro. É muito interessante ver cristãos muito interessados também no aspecto financeiro, mas quando for para assumir um compromisso com o Senhor, com o projeto de Deus, com a restauração daquela família, com aquele direito que ficaria para o legítimo filho de Ruth, nesse caso ele não quis, e assim muitos crentes também não querem. Um compromisso sério com Deus. Querem um compromisso que lhes dê algum benefício material. Quando esse homem viu que a herança ficaria para o filho de Ruth, ele disse: não me serve, eu não quero esse compromisso. A justificativa dele prejudicaria a sua herança. Muita gente, com esta impressão de que servir a Deus prejudica a sua herança, eles não dedicam tempo para Deus. Estão sempre dizendo: nós não temos tempo. Não temos tempo para ler a Bíblia, nem para ir à igreja, nem para participar das reuniões de oração. Porque isso prejudica a minha herança, prejudica o meu trabalho. E esse homem tinha esta atitude. Ele diz: eu não posso, porque ele sabia que toda a herança ficaria com o filho de Ruth. E por isso ele não tinha interesse algum no projeto de Deus. Ele não tinha interesse nenhum em construir uma família que tivesse os direitos legítimos, mas tinha o interesse apenas em ganhar. Um cristianismo que faz assim é um cristianismo espiritualmente pobre, que visa apenas lucro material, bênçãos terrenas, e esquece que nós estamos edificando para a eternidade. Este homem agiu desta forma. Ele decidiu que não iria fazer a remissão, não iria remir a Ruth. A decisão revela o seu caráter e a sua prática. Receber benefícios da graça sem o compromisso da obediência. Era isso que ele queria. Ter os benefícios, mas não ter o compromisso da obediência. O investimento no reino de Deus é visto como um prejuízo. Se ele fosse investir na Ruth, casar com ela, então seria um prejuízo para a sua herança. Ele queria apenas as terras, não aquela senhora chamada Ruth, na necessidade que ela tinha de ser remida. Os interesses pessoais estão acima da obra de Deus na vida desse primeiro remidor. E é interessante que também não aparece o nome dele aqui. Com certeza Boaz sabia o seu nome, mas somente aparece a afirmação de que era alguém que ali estava. Diz o verso 2, o verso 1 diz: ó fulano, vem aí e assenta-te e vamos conversar, nesse sentido, né? Ó fulano, não dá nome algum. Parece que este homem não teve o benefício de ter seu nome colocado no livro sagrado, porque a sua atitude foi uma atitude exatamente materialista, como muitos no mundo hoje, né? Como o cristianismo, em grande parte, se volta para o materialismo. Assim também esse primeiro remidor. Nós temos uma outra questão. A visão egoísta o impediu de investir em pessoas comprometidas com Deus. A sua visão egoísta o impediu de investir em alguém que teria um compromisso profundo com o Senhor, que era esta Ruth. Agora vemos do outro lado a posição de Boaz, o verdadeiro remidor. Nós temos aqui a descrição de Ruth, ele conhecia, esta mulher gentia, esta mulher pagã, esta mulher pobre, moabita, povo desprezado, povo inimigo, e também era uma viúva. Mas quando Boaz olha para a condição dela e para a fé que ela tem, Boaz decide que vai dar a ela o direito de ter herança no povo de Deus. A herança da remissão seria de Ruth e do seu herdeiro. Era assim que ele queria investir na vida dela,
não em si só, mas na vida desta mulher, a Ruth. Que tipo de investimento estamos fazendo hoje? Usamos o reino de Deus para ganhar a bênção do seu reino e não investimos na sua obra? Se nós temos condições, nós investimos no que Deus quer que a gente faça, ou nós somente investimos nos nossos planos? Eu espero que todos nós que estamos aqui estamos conscientes de que tudo que investirmos agora no reino de Deus permanecerá para sempre. Nós temos aqui, a Bíblia também nos relata sobre a existência de um herdeiro. Em Ruth capítulo 4, verso 21, vai nos dizer assim: e Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. O texto de Ruth vai encerrar com a genealogia, e vai mostrar que este homem, Boaz, teve um filho, e não relata a existência de um outro filho, somente este, e que este foi incluído na genealogia que acaba aqui com Davi, e que nós sabemos que continua em Jesus Cristo. Então, Deus via a situação muito diferente do primeiro remidor. O primeiro remidor não queria incluir Ruth nesta genealogia. Mas Deus, aqui representado na pessoa de Boaz, queria trazê-la de lá do seu lugar de desprezo e colocá-la na genealogia do próprio filho dele. Aquela gentia que nada merecia, que nada tinha, Deus traz e coloca na posição de glória. Aquela de quem vem o rei mais importante de Israel e que chega depois o prometido de Deus. E é muito interessante ver como a história acaba. É quando nós olhamos para o capítulo 4, verso 15, quando nasceu este menino, filho de Boaz e Ruth. E o texto vai dar aqui uma expectativa para o futuro. No capítulo 4, verso 15 diz: ele te será por restaurador da alma, e nutrirá tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Está falando aqui para Noemi, está dizendo, esse menino que vai nascer de Ruth e Boaz, te será por restaurador da alma. Não está apenas indicando um momento na vida de Ruth, na vida de Noemi, mas está indicando que realmente aquele prometido de Deus, que depois vem dessa descendência, é aquele que restaura a alma. É aquele que traz nova esperança. Aquela pessoa que perdeu tudo lá no estrangeiro, lá no povo pagão, agora vem para a terra de Deus. E ela tem aqui um espaço, através do nascimento deste menino, onde diz que a sua alma seria restaurada. Nutrirá a tua velhice. Nutrirá a tua velhice. Já não estaria sozinha no final. Quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós decidimos pagar o preço pelo projeto de Deus, nós temos esta mesma bênção. Esta bênção de ter a alma restaurada. Então, se estamos com a nossa alma abatida, entristecida, sufocada pelos problemas do mundo, está na hora de parar e rever os nossos objetivos. Está na hora de pensar se nós estamos investindo naquilo que Deus quer de nós. Porque no caminho de Deus há uma restauração da alma e há uma continuidade até a velhice do cuidado e do sustento que vem de Deus. E é isso que estava sendo dito. E quando nós pegamos a vida do próprio Boaz, a vida dele, embora fosse um homem rico, parece que não tinha esperança para o futuro. Porque não diz que Boaz teve outro filho. A única menção da vida dele é que ele teve um filho. E este é o herdeiro da promessa. Naquela sequência em que chegaria ao verdadeiro prometido, que é Jesus Cristo. Que impressionante! Decisões que tomamos podem nos levar para longe e para perdas muito grandes. Mas se nós quisermos refazer o nosso caminho na direção de Deus, Deus pode reconstruir, restaurar a alma e dar expectativa para o futuro. Onde estamos nesse momento? Quais foram as nossas decisões até aqui?
as decisões que tomamos estavam honrando ao Senhor, glorificando a Ele. Mas se nós falhamos e se sentimos que a nossa vida já não tem mais propósito, não tem objetivo, então está na hora de dizer que queremos voltar, como Noemi fez. Que queremos restaurar os princípios, restaurar os valores, voltar ao início de tudo, voltar ao primeiro amor, a Jesus Cristo. E se fizermos esse caminho, essas palavras também poderão ser ditas a nós com toda certeza, porque o Senhor restaurará a nossa alma e nutrirá até a nossa velhice. Quantas vezes nós vemos pessoas caminhando para a velhice, inseguros, solitários, entristecidos, desprovidos de qualquer pensamento de esperança, de expectativa boa. Mas se queremos retomar o caminho de Deus para nós, estarmos onde Ele está abençoando e vivermos onde Ele quer que estejamos, ali Deus quer nos restaurar. Aquela família que um dia deixou o lugar que era chamado Casa de Pão, aquela terra de Belém, e foi para o lugar peregrinar na casa do inimigo, lá na terra dos inimigos de Deus. Aquela família que perdeu quase tudo, tem a restauração numa decisão sábia de voltar. Que tal hoje, se o teu coração foi tocado por um caminho que se distancia, em busca dos próprios interesses, em busca da própria vontade, sem perguntar a Deus, que tal hoje voltar e começar a reconstruir caminhos de humildade, de sujeição, de compromisso sincero, para que Deus possa restaurar a alma e conduzir até o final. Deus quer fazer isso conosco, com cada um de nós. A história de Noemi, de Ruth, de Boaz, nos indica que há um caminho ainda de volta. Há um caminho de retorno, enquanto estamos aqui. Mesmo que as perdas tenham sido muito grandes. Se Deus está tratando com você hoje, é porque Deus tem um caminho de retorno. E que nós possamos retornar a uma posição de fé, onde o futuro estará garantido pela presença do Senhor. Porque ali estava a declaração de que o rei Davi descende deste menino, que Cristo veio desse menino. Não importa quem seja a pessoa, Deus pode trazê-la desse estado, de um estado de moabita, desprezada, perdida, distante, para o lugar de maior honra na comunhão de Deus. Mas é preciso decidir. É preciso decidir hoje, enquanto não perdemos tudo. Noemi podia ter morrido lá e não teria deixado essa história para nós. Não fique onde está, onde você está. Tome decisões firmes. Veja lá o que você está fazendo. Vejamos o que estamos fazendo. E vamos pensar se realmente é isso que Deus quer. Ou se Deus tem caminhos muito mais elevados. Caminhos que realmente se identificam com o Salvador. E que talvez nós estamos perdendo por decisões teimosas, decisões orgulhosas, decisões longe do projeto divino. Deus nos dê a graça de perceber a tempo para que a nossa alma seja restaurada e o nosso futuro garantido. Amém. Amém.